It's time! Ladies and gentlemen, boys and girls, para você que está chegando, essa é a live especial onde nós mostraremos como conseguir entrevistas vencendo as plataformas de inteligência artificial. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Propagandista SA, o mais prescrito do Brasil. Aqui é Alisson Costa, diretamente da cabine de comando, porque hoje nós prometemos fazer a terra tremer com responsabilidade. O Júnior da Easy RH vem aí e o bicho vai pegar. Eu não quero nem saber quem pintou a zebra, eu quero a tinta inteira. Meu Deus, a audiência mais qualificada da indústria nunca falha, meu parceiro. Tudo bom, tropa? Tô vendo que já chegou GD na área, já chegou GR. Vocês são incríveis, que satisfação, pessoal. Obrigado. Júnior, se tiver no meio da massa, já manda um oi aqui que eu te puxo. Deixa eu ver quem está conectado aqui para fazer a live. A gente já começa. Boa noite, tudo bom, pessoal? Tá tudo certo? A Kathleen tá na área. Que satisfação também, Kathleen. A Kathleen já é usuária dessa ferramenta, dessa plataforma que a gente vai falar dela hoje. Então a Kathleen já está familiarizada lá na IMS, no grupo NC, utilizando essa plataforma. Vamos para cima. Ó, o Bravo entrou na área. Deixa eu já chamar ele e a gente já começa. Fala, Júnior! Boa noite, tudo bom? E aí, tudo bem, Alisson? Tudo certo, graças a Deus. Me ouve bem aí? Em alto e bom som, tá tudo bem? Legal. Tudo bem por aqui e por aí. Tudo certo. Ó, gostei do setup, hein? Já tem o Super Nintendo ali atrás, com cartucho. Na minha época, a gente tinha que soprar o cartucho para ele funcionar. Eu sei que não é da sua geração, mas isso aí fez a minha história. Pior que é, viu? Meu Tinha parceiro, muita, tinha muita mandinga para fazer tinha, funcionar. poxa, se encostasse também de forma involuntária no videogame, acabava o jogo, já era. Aí tinha que recomeçar do zero no memory card. Mas, Júnior, quero te agradecer aqui de coração por aceitar o nosso convite. Para a gente é um prazer muito grande ter pessoas do seu calibre conosco e poder ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre inteligência artificial nos processos seletivos. A gente vai falar das temidas plataformas de inteligência artificial. E seja bem-vindo, meu parceiro. Muito obrigado pelo convite, viu, Alisson? É prazer estar aqui com você, falar para o seu público. A Izzy, ela tem uma filosofia, vamos dizer assim, de trabalho de também olhar para os dois lados, né? Tanto para o candidato quanto para a equipe de recrutamento e seleção. Por isso esse símbolo, né? Que a conexão dos dois lados aqui, né? Que é o candidato, que é com quem você trabalha, com formação, né? Dando oportunidade para essas pessoas também se capacitar melhor. Então, eu acho que tem tudo a ver aí a gente bater esse papo e eu ajudar também aqui do meu lado, do meu jeito aqui, a desmistificar algumas coisas, né, que o nosso conhecimento do lado da plataforma, né, que na realidade ela é só um meio, né, não é o fim, não é o começo, mas contribuir de alguma forma aí com o seu público, essa tropa tão dedicada aí e interessada em entrar para esse mercado que é tão próspero, né? Que massa, que incrível. E vem cá, você começou a Easy com 4 colaboradores e hoje é uma potência. Como que funciona essa parada da startup? Como que foi a sua jornada profissional para chegar nessa posição de destaque? E você também já trabalhou em outra empresa gigantesca que faz parte desse ecossistema. Não, é muito legal. A minha história ela está sempre conectada com a tecnologia, né? Acho que eu começo lá no suporte, né? Como muitos começaram. Eu sou aquele cara da família que todo mundo pede para instalar o DVD, trocar as pilhas do controle, dar manutenção da impressora. A gente começa assim, né? Montando computador naquela época que ainda tinha esse lance de montar máquinas e tudo mais, suporte. E aí que venha esse entusiasmo pela tecnologia, né?
conectado à arte, à música, né? Que é uma coisa que eu sempre também carrego comigo. E num dado momento eu viro o Manche totalmente para essa área, né? Sou formado em análise de sistemas pela Unicamp. Foi onde também trouxe uma formação de base muito boa para mim, né? Eu tenho uma jornada em empresas grandes, né? Como você falou, antes até da Leva, que eu fundei em 2019 junto com os meus dois sócios, Gessé e André, né? Estou aqui no Hub da Leva, né? Também para fazer jus aí a nossa mãe, né? Nossa fundadora junto, né? Que deu origem à Easy. A Easy, ela nasce dentro da Leva, desse ecossistema maravilhoso de tecnologia. E minha história, ela passa pela Unicamp, e aí eu me apaixono pela programação mesmo, de sistemas, né? Vou trabalhar em grandes empresas, e aí num dado momento eu quis fazer algo para mim mesmo, né? Eu falo que eu construí a Leva para as pessoas serem como elas são aqui, né? Uma cultura muito despojada, né? Como também é na Easy, de muita oportunidade, né? E durante esse processo de construção, né, de fundação da empresa, eu me apaixono pela uma coisa parecida com você, cara, que é formar pessoas, né? Show. No começo a gente não tinha muito budget para pagar as pessoas, então a gente apostava em novos talentos, em pessoas que queriam fazer transição de carreira, começar do zero, ter uma nova oportunidade, né? Então eu me apaixonei pela por essa etapa de dar oportunidade, de abrir oportunidade para as pessoas e com isso eu estava na Leva tocando grandes projetos, né, com grandes clientes que a Leva tem hoje, assim como o Grupo NC também, né, o nosso mais novo cliente aí. E num dado momento a gente resolveu dar foco na Easy e fazer ela com que ela pudesse deslanchar no mercado também. Então eu venho como dono e fundador ajudar nesse processo de construção da Easy. A gente chegou na realidade, Alisson, a gente teve um time maior, né? Porque a gente sempre teve a mentalidade meio megalomaníaca de construir coisas para ser muito grande e acreditar demais nisso, né? E a gente percebeu que em produto é diferente um pouco de serviço, né? A Leva hoje é uma prestadora de serviço no qual a gente tem pessoas que a gente aloca em clientes e a Easy é um produto que ele tem que se encaixar em vários segmentos, né? Agora a gente está iniciando aí essa jornada no segmento farmacêutico, mas é diferente, né, cara? É como você contratar, sei lá, um prestador de serviço para fazer uma parte da sua casa, ou você ir numa loja de material e comprar uma porta que milhares de pessoas compram aquela mesma porta e tem aquela mesma porta naquela casa, entendeu? Então essa é a diferença para mim de serviço e produto, né? Você tem que fazer algo que atenda uma gama de público e que seja escalável e que você consiga vender num preço acessível e atender o público de A a Z, sabe? Então, em 2019 eu fundo a Leva, uma empresa de software aqui de Campinas, e em 2022 eu dou mais foco para a Easy, e aí, enfim, e aí começa toda essa história de fundação de startup, que é um negócio que a gente, como empreendedor em série, vamos se dizer assim, a gente acaba se apaixonando por esse frio na barriga de construir novos negócios, né? Sensacional, parabéns, parabéns pela jornada de sucesso. E você falou que a Easy já nasce com o DNA de conectar pessoas. Como é que surgiu essa vontade de trabalhar nesse mercado, que é um mercado que a gente tem talentos, nós temos profissionais que buscam ali a transição de carreira, e do outro nós servimos também a grandes empresas, grandes companhias, grandes laboratórios. Como que surgiu essa história da Easy nos bastidores também nessa transição? A Easy ela surge a partir de uma demanda, né, de uma consultoria de RH, que ela queria ter seu próprio software, né, no caso um ATS, né, que para quem não sabe, a GUP, Solids, a Easy é um software de recrutamento e seleção, no qual você consegue operacionalizar
o seu RH e as candidaturas dos candidatos e fazer essa conexão dos dois lados, né? Num dado momento, precisou se fazer uma escolha, né? Se a gente ia atender só esse cliente ou se a gente ia expandir para vários, né? E como a gente já tinha no nosso DNA essa questão de a Leva, o desafio de recrutamento da Leva é muito alto, né? Porque você pega o auge da pandemia, 2020 e 2021, era um desafio muito grande contratar mão de obra para esse mercado. Né? Que esse mercado teve um boom de crescimento e aí a gente começou a trabalhar dentro de casa para resolver esses problemas, né? E como essa consultoria também que veio até a gente para construir software, ela cresceu muito, né? Começou a atender grandes clientes, a gente precisou dar foco no produto e continuar atendendo eles, né? Então a gente começa uma jornada voltada para o mercado de consultoria de RH, né? Que são empresas que contratam para outras empresas, só que num dado momento a gente viu que a estrutura nossa, o tamanho do nosso sonho era muito grande para ficar só nesse mercado, que é um mercado muito sazonal, de expansão, né? Mas é um mercado que ele tem ali, né, a época da Páscoa, que contrata muito para empresas como que produz ovo de Páscoa, no final do ano contrata para o varejo, e tem algumas lacunas que o mercado farmacêutico normalmente não tem, é uma sazonalidade um pouco diferente, sabe? É mais estável. Então, como a Leva já atendia esse mercado, a gente resolveu também apostar com a Easy em começar a atender esse segmento de empresas maiores e com um fluxo mais constante de vagas, né? Sensacional. E vamos lá, vamos falar agora da parte técnica. Você citou o ATS, que é o temido sistema que faz a triagem dos candidatos para os laboratórios. Como que funciona isso na prática? Qual que é a ideia desse algoritmo para o candidato ter consciência na hora da candidatura ser o mais assertivo possível? Sim, eu acho que vale a pena ressaltar que hoje os ATS brasileiros, né, assim como o nosso grande concorrente, que a gente substituiu ali no Grupo NC, eles têm ferramentas de IA, mas de assistência, né? Quando a gente fala de agente de IA ou assistente de IA, tem diferença aí, sabe? O agente, ele age por si próprio, ou seja, ele desclassifica um candidato automaticamente. Hoje os ATS não têm essa funcionalidade, tá? Até onde eu fiz benchmark, eu estudei essas plataformas, essas ferramentas elas não têm um agente que toma a decisão pelo recrutador. Pelo contrário, são ferramentas de assistência, né? O que eu quero dizer com isso? Por trás tem uma pessoa olhando o currículo e avaliando também do lado humano. Claro que a gente tem o que a gente chama de algoritmo de afinidade, né? Ou seja, se o cara ele consegue elaborar um currículo melhor, ele vai se destacar, ele vai ficar no topo da lista, mas nada impede da recrutadora olhar também os outros currículos que não estão no topo da lista. Então, eu aconselho para vencer esse monstrinho, como você falou, os candidatos começarem também a utilizar assistentes de IA, né? Como o ChatGPT, Gemini, o próprio novo aí chinês, né? Que lançaram. E tem algumas ferramentas no Brasil que estão barateando isso num dado momento. O que eu quero dizer com isso? O candidato ele consegue pegar o currículo dele e entregar para a IA e falar como que eu melhoro minha apresentação. Na própria IA, ele consegue ele no ChatGPT pago, por exemplo, ou outras ferramentas que disponibilizam o ChatGPT pago gratuitamente, né? E pegar o currículo dele ou até mesmo o perfil do LinkedIn, tirar um print, alguma coisa, e passar por essa IA, e essa IA mesmo vai interpretar aquele currículo e falar assim, cara,
você precisa melhorar nesses pontos aqui, entendeu? Eu gosto muito de usar IA para isso, para melhorar e-mails que eu digito, melhorar roteiros que eu quero dar de resposta para alguma coisa. Então, assim, usar IA contra IA. Entendi. Resumindo, também é um meio de conseguir se destacar nesse mercado. Show. Então, nesse caso, a gente pega o descritivo da oportunidade que está na plataforma para o candidato e pega o currículo dele e pede para a inteligência artificial fazer esse cruzamento da compatibilidade. Isso. Bom, E depois sempre dá aquela boa lida, corrigida em palavras que você normalmente não usaria para ficar um negócio mais natural também, né? Porque na hora da entrevista, você vai em dado momento conversar com uma recrutadora. Então é importante que boa. o seu currículo ele traduza um pouco do seu jeito de falar, de escrever, porque também tem testes que tem nesse processo, mas a plataforma de recrutamento e seleção em si, hoje ela não toma decisão pelo recrutador, ela ajuda o recrutador na tomada de decisão, entendeu? E como a gente Entendi. conversou num bate-papo antes dessa live, quando a gente se conheceu, não tem inteligência artificial que resista a uma inteligência natural. Bom, Que é o candidato entender que não existem atalhos, né? O atalho, ele, na realidade, ele pode até funcionar, mas num dado momento a verdade aparece, né? Porque se ele mentiu ou exagerou em algum atributo, isso em pouco tempo, dentro da própria empresa, a empresa vai conseguir identificar essa meia-verdade, vamos dizer assim. os gestores da indústria farmacêutica são cascudos. O raciocínio dessa tropa é muito rápido. Para passar eles para trás, meu parceiro, você teria que ser muito bom em IA e em outras coisas. Mesmo assim, com 2, 3 perguntas, você cai em contradição. Mandou o papo aqui o Júnior. Júnior, além então das palavras-chave, o que mais que é importante para um candidato se destacar nessa triagem do processo seletivo? Eu sei que tem a variável tempo, quanto antes ele se candidatar, é importante também. O que mais que o algoritmo considera na hora de posicionar ali um perfil competitivo? Olha, além do algoritmo, a gente tem alguns filtros que essas ferramentas fazem. Por exemplo, vamos dar um exemplo de alguém que está ali no meio de carreira, que já está de júnior para pleno, que já tem alguma experiência em outras empresas. Essa pessoa, ela precisa ter constância no currículo. Se ela fica 3 meses em cada empresa, se ela fica pulando muito de galho em galho, a IA também faz esse filtro, né? Quanto tempo ele está na última experiência e na penúltima experiência? Se ele fica pouco tempo, porque ele está galgando um aumento de salário muito rápido, também isso é levado em consideração, entendeu? Olha, E também a questão das formações, né? Você tem vagas que uma engenharia, por exemplo, algo que te dá uma base um pouco mais sólida de formação acadêmica, conta muito. Já outras, a experiência conta mais. Então, a IA, quando ela interpreta o descritivo de vaga e faz o cruzamento com os dados, ela leva em consideração o que ela acha que naquela vaga é mais importante. Se é o tempo de experiência ou a formação acadêmica. Mas lembrando que para vagas de entrada de mercado, por exemplo, se é uma vaga de... Vou falar aqui no conhecimento que eu tenho, tá? Eu sou novo nesse mercado. Mas de propagandista júnior, por exemplo, que é uma vaga que aceita também sem experiência, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Um propagandista que está iniciando ali. Uma boa elaboração de currículo diferencia ele dos outros, porque as pessoas que vão se candidatar para essa vaga vão ter um nível de experiência muito parecido. Ou seja,
quase nenhum. A formação e, assim, as palavras-chave, por exemplo, trocar uma ideia com você durante o curso que você dá, aproveitar os grupos de WhatsApp, o Telegram que vocês devem ter, para falar, cara, no que eu realmente preciso ser bom para ocupar essa vaga? Ah, em tal coisa. Por exemplo, ser insistente ou ter um perfil um pouco mais empreendedor, não sei. Então, tudo que você achar que vai destacar para essa vaga que exige menos experiência, é importante você ter a paciência de elaborar bonitinho isso, porque é isso que vai te diferenciar dos outros. Porque quando todo mundo tem um currículo muito parecido, Uhum. aí a elaboração do currículo, palavras-chave, faz total diferença no processo. Peguei essa visão aí. Então, quando o equilíbrio técnico entre os candidatos é muito próximo ali, o currículo mais compatível, ele se destaca. Falando em currículo, vamos lá pegar um exemplo. Nós temos 3 oportunidades numa mesma região. 3 empresas, 3 laboratórios distintos. Como que eu posso atender esses 3 players com um único currículo, sendo que geralmente quando eu mudo o meu perfil, muda para todas as outras candidaturas? O que você recomenda? Você fala da questão das farmacêuticas dentro do mesmo grupo ali, da NC, no Vamos caso? pegar aqui um exemplo aleatório. Um laboratório é, de, ele é focado numa linha específica e o outro atende outra especialidade clínica. Eu me candidato para as 2 vagas que estão na minha região. O que você recomenda que eu faça? Um currículo mais genérico ou um currículo atendendo os 2 perfis com palavras similares? Como que funciona isso? Porque geralmente é uma dúvida comum quando o candidato altera o currículo dele, altera para todas as outras candidaturas. Tem gente que faz 4, 5 candidaturas simultâneas e chega aquela Sim. mensagem, né? Falou, pô, você tem certeza que você quer alterar o seu currículo? Vai mudar para geral. E aí, o que você recomenda? Cara, você deu uma dica de melhoria aí pra gente, né, na plataforma, na realidade, porque eu não acho que isso seja a forma ideal, né, que a plataforma se comporta por trás, né. Então, eu acredito que a Easy, ela tenha, né, só falando um pouco, né, a gente quer se adaptar ao mercado farmacêutico nas suas particularidades. Se esta for uma dessa, com certeza a gente vai pensar em alguma coisa para ajudar o Pô, candidato nisso. Mas antes que isso aconteça, eu indico escolher a batalha, né, cara? Né, tropa? Escolher a batalha que você quer brigar primeiro, já que a plataforma se comporta dessa forma. Eu acho que eu, né, no lugar do candidato, eu escolheria, eu estudaria a farma, por exemplo. São 3 farmacêuticas que eu tenho interesse em 3 vagas. Qual isso. que eu acredito que vai mais de encontro com os meus valores? No site da empresa, você consegue ver os valores da empresa, questão da cultura. Aí eu já vou jogar um pouco contra o RH aqui, tomara que a Cat não esteja escutando. Vai estar na Brincadeira. área. Mas consultar, por exemplo, o Glassdoor, que é uma plataforma que ajuda o candidato a ter a avaliação da empresa, né? E entender um pouco a empresa, como ela funciona na prática, porque às vezes o que está lá nos pilares de valor não é o que acontece lá internamente. Ou até mesmo ir no LinkedIn de alguém que trabalha nessa empresa e falar, cara, você tem 5 minutos para trocar uma ideia comigo e você me falar um pouco como é, sei lá, vou dar um nome aqui, tá? Brace Pharma por dentro, para eu saber como são os líderes, quais são os valores que eles levam em consideração, porque isso vai ajudar o candidato, mas também vai ajudar a liderança. Porque se o candidato ele entende que aquela farma não é o perfil dele e realmente não seja, ele não vai conseguir se adaptar tão rápido. Então, é melhor que ele entenda a briga que ele quer comprar e aquilo que vai ser melhor para ele. Então, se ele quer um lugar mais empreendedor, ele pode escolher aquela farma que ele acredita que é mais empreendedora. Se ele quer um lugar mais burocrático, ele é um cara que gosta de hierarquia, gosta de responder para gerência, essas coisas, dar reporte, né, que não é muito
não tem resistência a isso. Então, eu acredito que o candidato ele pode fazer essa seleção, ele pode fazer um trabalho de pesquisa, tanto conversando com outras pessoas que trabalham na empresa, para ele entender, cara, qual que tem mais minha cara? Uhum. Porque a chance dele passar vai ser maior. Então, ele foca naquilo porque ele bota energia naquilo. É igual sua mensagem, né? Um foco, 3 meses, né? E para cima, né? Porque se tiver muito dispersão, como é que é? Quando você tem muitas prioridades, nada é prioridade, né? É isso aí. É isso aí. Júlio, caraca, tá sendo, a cabeça tá pegando fogo e a Kathleen tá na área. Muita calma nessa hora, hein? A RH tá aqui, hein, pessoal. Mas quais são os filtros hoje que geralmente neutralizam os candidatos de imediato? Eu sei que se a pessoa, por exemplo, não atender os requisitos mínimos, por exemplo, a vaga pede CNH tipo B, carteira de motorista, e a pessoa não tem, talvez isso seja um filtro que vai neutralizar a candidatura dela de imediato. Algumas oportunidades, se o candidato for fora da base, por exemplo, eu estou aqui em BH, quero me candidatar aí para São Paulo, para Campinas, Jundiaí, eu não consigo, porque está fora do raio da candidatura. Como Olha, que. aí depende do quanto essa vaga é difícil de Hum, trabalhar, sabe? Porque se ela for uma vaga difícil de achar um candidato, com certeza a recrutadora ela vai estar aberta a pessoa mudar de cidade, e até mesmo ela adaptar situações e prazo da vaga para que essa pessoa atende, né? Eu lembro bem de uma vaga que a Kathleen me relatou de gerente médico, por exemplo. É uma uhum, vaga super específica, então elas falaram, não, se a pessoa estiver em São Paulo, quiser mudar aqui para Hortolândia, a pessoa pode mudar, entendeu? Aí, tipo assim, quando a vaga ela é muito genérica, Alisson, infelizmente para o candidato, o RH tem a dar preferência para quem já está na região, porque tem um tempo de adaptação, né? Então, se for uma vaga muito assim, que tem muita candidatura, vamos colocar assim nessa vaga, então o recrutador o lado humano dele ali fala mais alto, que é, cara, se esse cara tá aqui do lado, a chance dele se adaptar aqui é uhum, mais fácil, entendeu? Agora, se for uma vaga um pouco mais específica, ou até mesmo um programa de expansão que precisa de muita gente, aí talvez ele colocar lá na descrição dele da candidatura que ele tem disponibilidade para mudança, né? E aí eu vou te falar um ponto sobre esse mercado de vagas, tá? A gente vem estudando uma possibilidade de na vaga ter mais de uma cidade. uhum, Ou seja, a vaga atender um raio, como você disse. Um raio que, sei lá, na região Nordeste, onde os estados, as divisas são mais uhum. próximas, alguém da Paraíba poder atuar em Pernambuco, por exemplo. Ou até Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Porto Alegre. Só que o padrão de mercado de todas as outras plataformas, que não a Easy, né, porque a gente tem a intenção de melhorar isso, se eu for publicar essa vaga no LinkedIn, por exemplo, o LinkedIn não aceita eu colocar duas cidades. Então Entendi, não é entendi. nenhuma questão de melhorar a Easy, o mercado tem que se abrir a essa tendência da pessoa também poder atuar em regiões. Ou até mesmo, que nem eu falei, quando precisa de alto volume, a recrutadora também fazer um trabalho um pouco mais manual. Aí o pessoal pode ajudar, quem é de recrutamento e seleção, se tiver sugestões também, a gente está aberto para melhorar. Mas eu acredito que teria que melhorar as ferramentas e não só o candidato Uhum. poder preencher alguma coisa para ele conseguir concorrer a essa vaga. As ferramentas teriam que dar esse suporte para o candidato chegar até a etapa de entrevista. Entendi, entendi. Vai muito do perfil também do gestor. Tem gestores que gostam de ter essa variedade dentro da equipe, né? Então ele faz a entrevista toda remoto, processo seletivo remoto, porque o candidato está distante e ele está mais aberto a receber pessoas de outras regiões, porque a diversidade, na minha visão,
ela gera ali uma ruptura, tanto de cultura quanto de resultados. E as grandes startups, você sabe disso, que elas valorizam muito essa diversidade que gera evolução. Sim, E tem uma categoria na Easy, né, que já se candidatou ali na parte de diversidade, que a gente identifica a pessoa que não é da região, tá? De regiões um pouco mais desfavorecidas no quesito indústria, né? entendi. Então, assim, regiões que são menos industrializadas, dentro da ISA, a gente destaca isso para que a recrutadora consiga ver. E com certeza, o que você falou é um tema muito importante, porque também é um fator de diversidade, né? O Show. Facebook muda bastante. Eu gosto de trabalhar com equipes diversas, porque mentes diferentes divergem e depois a gente converge para um mesmo ponto, sabe? Quebra padrão, quebra Quebra padrões. padrão, É né? isso aí. Quer pensar fora da caixa, tem que agir fora da caixa, né? Tem que ter alguém para provocar, né? Nem que seja para passar raiva e testar sua inteligência emocional. Fala, puta, que cara só fala nada a ver. Mas aí ajuda. Muito bom. Júnior, é, na visão do candidato, depois que ele envia a aplicação, ele fica no silêncio infinito. Ele não sabe o que está rolando do outro lado. Ele vê ali algumas movimentações na plataforma e de repente ele recebe um e-mail automático falando que o perfil dele não foi considerado, mas que vai ficar na base da companhia. Você, do outro lado, você tem ali a visão em tempo real. O que você acredita que seria importante para o candidato amenizar essa ansiedade severa? Aquilo que você comentou no início da apresentação, a gente está falando de vidas, de sonhos, de carreiras. O que amenizaria essa ansiedade severa para ele não colocar tanta energia e ficar ali monitorando de hora em hora a plataforma? O que ele poderia fazer em paralelo, talvez, se houvesse alguma coisa para ele conseguir essa entrevista? Eu acho que através da ferramenta a gente tem algumas melhorias mapeadas para diminuir. Cara, isso foi muito cirúrgico, assim. Quando a gente fala, a gente conversa aqui internamente sobre o candidato, a gente tem total empatia de entender que ele está num momento de ansiedade, né? Então ele precisa desse feedback, ele precisa ter visibilidade do que está acontecendo do outro lado. E na pergunta que você me enviou para essa live, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Pelo menos o candidato recebeu uma notificaçãozinha quando o recrutador abriu o currículo e visualizou o currículo dele. Porém, a etapa ali de cadastro da vaga, ela demora de uns 7 a 10 dias. Então, tem que entender, ele tem que ver o momento, como você falou no começo da live, quanto antes ele se candidatar, melhor. Se a vaga já está aberta há 7 dias, por exemplo, e ele acabou de se candidatar, ele tem que ter bastante destaque para ele ser movimentado para alguma outra etapa. Embora também está do lado da recrutadora também ali, é bem difícil. Porque às vezes ela leva 5 pessoas até a entrevista com o gestor, nenhuma das 5 é aceita, ela tem que voltar para a etapa de cadastro. Então, assim, a partir da etapa de cadastro, ou seja, você fez sua candidatura naquela vaga, você foi movimentado para a etapa seguinte, você já começa a ser notificado. Agora, se você está se inscrevendo para a vaga e você não está indo nem para a etapa 2, aí talvez você tenha que rever e pensar ou conversar com algum contato que você tenha que está no mercado, por exemplo, pô, tem um amiguinho aqui que entrou numa farma lá. Vai lá trocar uma ideia com ele, perguntar o que ele fez, como que ele elaborou o currículo dele, porque nada melhor do que a experiência de quem está no mercado. Você esteve no mercado, por isso que é importante. Por exemplo, a pessoa que faz o seu curso já diferencia de quem não fez, porque é a mesma coisa, você vai bater no frio, né? Ali para fazer a candidatura. Então, se a pessoa não está evoluindo da etapa de cadastro, aí, infelizmente, né, notícias ruins tem que ser dado, né? A pessoa tem que dar um passinho para trás e reavaliar possibilidades de por que ela não está avançando. Porque se ela avança do cadastro para a etapa de entrevista, ela é notificada e depois daquela etapa, ela é sempre notificada a cada nova etapa que ela avança, né? Então, cara, fiquei na etapa do cadastro, vou me autoavaliar
aqui, entender se eu preciso falar mais das experiências que eu tive, dos cursos que eu fiz, porque é preciso um pouco de paciência às vezes, entendeu? Para algumas coisas. A longo prazo, essa pessoa vai ter uma notícia boa. Uhum. Ela não pode desistir, ela tem que continuar tentando e batalhando, porque não é culpa da ferramenta, não é culpa da empresa, porque também vamos ter empatia com a recrutadora de olhar que, cara, às vezes ela olha 600, 900 currículos por Uhum. dia na procura de estar sendo assertiva, né? Mas às vezes também, né, a pessoa ela precisa gastar tempo nisso, ela precisa ter foco nisso. Frequência e sequência, isso aí, ó. Gostei, Muito gostei. bom. Cara, mas essa questão de desenvolver competências é pro resto da vida, não tem jeito, né, Júnior? Você, pô, para chegar no resultado que você tem hoje, o tanto que você tem que estudar. Eu, se eu parar de estudar um minuto, o trator me esmaga, cara, porque o mercado, a inteligência artificial, a própria indústria farmacêutica, ela exige muito, muito mesmo. É um dos mercados que, com muita sinceridade, a gente trabalha com um ponto muito sensível, que é a saúde do paciente. Então, se você passar qualquer informação equivocada, você pode ter ali um evento adverso gigantesco. Então, o propagandista médico, ele primeiro ele tem que gostar de se desenvolver desde sempre. Agora acontece o contrário também, viu? Tem gente que vem de outro mercado, fala: "Pô, meu currículo é impecável. Meu currículo é incrível. Eu nunca sou chamado para entrevistas." Aí eu falo: "Pô, é mesmo? Deixa eu ver seu currículo. Cheio de palavras sofisticadas, cheio de firula, cheio de não sei o quê." Falei: "Cara, você está vacilando justamente na organização dessas informações." Então são ajustes finos que o Júnior está trazendo aqui para vocês que fazem muita diferença, pessoal. Poder Quem chega. do simples, né? O O poder do simples simples. não é raso, de jeito nenhum. Fazer o simples não é fazer o raso. Simples funciona principalmente em relação a essa parte de inteligência, essa parte de triagem, funciona e funciona muito. Meu parceiro, qual que é a notificação que o gestor recebe? A gente tem a parte do RH e tem a parte do gestor comercial, gestor que está na força ali da propaganda médica, na força de demanda. Qual é a notificação que ele recebe quando tem um candidato compatível? Isso é automático quando uma pessoa cadastra na Easy? Como que funciona essa questão para chegar até na triagem e a entrevista com o gestor? Depois da triagem, a recrutadora ela elabora o que a gente chama de shortlist, né? Ela pega os 10, 15 melhores que ela. Depende do gestor, né? O gestor que determina esse volume dessa lista que ele quer entrevistar, depende da agenda dele, é, o quanto é complexa a agenda dele, né? Às vezes o cara fala: eu quero só 4, eu quero só 3 pessoas Uhum. falar, e ela vai ali fazendo, a recrutadora vai fazendo esse trabalho. A Easy tem uma melhoria, né, que a gente está elaborando para a recrutadora notificar o gestor automaticamente, mas hoje, por detrás dos panos, essa shortlist ela é elaborada manualmente mesmo. Uhum. Aí o gestor ele entra na vaga, ele sabe que quem está na etapa ali de entrevista com o gestor é quem ele tem que agendar o bate-papo, né? Ele Entendi. consegue proativamente acessar a plataforma e olhar se já tem alguém na etapa que ele está designado a bater esse bate-papo, sabe? Entendi. Então, alguns alguns momentos em algum momento a gente pensa em automatizar essa notificação, assim, mas também é preciso tomar cuidado com essas tecnologias de IA, principalmente nesse mercado de pessoa, para não criar vieses, né? Uhum. Porque esses modelos eles são treinados com dados, né, do mundo. E o mundo ele é às vezes um pouco segregador, né? Vamos Uhum. ser claros aqui, né? Então, o modelo a gente tem casos graves aí da inteligência artificial do Google, do própria inteligência do Elon Musk, da própria inteligência do ChatGPT, que em alguns momentos eles tiveram que melhorar
esse treinamento, porque é treinado com dado que a gente vê na internet, né? Então, que nem foram falado aqui da questão do etarismo, sabe? Da questão da idade da pessoa e tudo mais. Cara, é uma questão bem sensível, sabe? Que não dá para IA tomar essa decisão pelas pessoas Uhum. e eu acho que o mundo ele está evoluindo nesse sentido, né? A gente tem uma tendência um pouco perigosa do que está acontecendo no mundo hoje, que é essa questão dessa discussão sobre inclusão, sabe? Eu sou muito a Uhum. favor disso. Eu acredito que as pessoas elas não têm a mesma oportunidade, né? Mas também é aquele lance da insistência e, cara, de tentar buscar a indústria, o setor, a empresa que está olhando para isso que pode te dar uma oportunidade, né? Mas, assim, deixar isso em responsabilidade do software, eu acho que a gente começa a construir vieses perigosos, sabe? Sem dúvida. A Europa é um lugar que toma muito cuidado para ter esse tipo de ferramenta, por exemplo, porque quando a lida é com pessoas, eu acredito que o humano, nesse percurso, ele é essencial, ele é quase que para mim insubstituível o papel do RH de avaliar também a pessoa aqui no tete a tete. Boa, boa. Meu parceiro, caraca, a hora tá passando voando, que incrível. Quando o papo é bom, a hora passa ligeira. E vem cá, na Easy, tem aqueles testes da NASA para o candidato fazer? Se positivo, como ele pode se preparar para aqueles testes sinistros que, pô, geral fica maluco. Cara, a gente tem alguns testes sim, e é a própria equipe de recrutamento que escolhe o nível do teste, o tipo do teste, a gente só disponibiliza. Vou tirar o meu da reta aqui Pô, agora. A gente só disponibiliza o teste, mas tem alguns conhecimentos hoje que o mercado, ele por padrão exige, né? Um bom Excel, uhum. um bom, né, inglês, pelo menos um inglês intermediário. Você tem testes de raciocínio lógico. E aí, cara, se você foi mal, por exemplo, num teste como esse, faz parte do jogo, Uhum. né? Eu já reprovei várias vezes em processo seletivo que tinha teste. Eu falo, nada vence o relacionamento, né? Então, tentar ir também pelo lado do relacionamento, que também você consegue vencer algumas etapas. Porém, essa questão do teste, cara, ficar bom em teste, tipo, pega os testes que você sabe que para aquela indústria é aplicado. Por exemplo, eu tive que ficar fazendo o teste de lógica em casa, porque nas empresas que eu precisei trabalhar no começo exigiam um teste de lógica e eu era péssimo. Eu era de programação e era ruim em teste de lógica, porque parecia que não tinha lógica aquele teste, sabe? Isso. E aí eu tive que parar, sentar um pouco, repetir. Tem muita coisa interessante na internet, testes que você pode fazer para se aperfeiçoar. Não, não desgasta tanto. São testes que você, sabe, meia hora, uma hora do seu dia que você passa ali refazendo esses testes, uma hora você vai pegar e vai arrasar, cara. Tenho certeza disso. Boa, meu parceiro. Nenhuma inteligência artificial resiste à inteligência natural. Aí sim, pô, grava essa aí, tropa. Nenhuma inteligência artificial resiste a uma inteligência natural. Pô, feroz, provocativo, profundo. Júnior, mais uma. Senta que lá vem pergunta. O candidato, ele tá ali se desenvolvendo, está fazendo tudo certinho que você está recomendando, e de repente aparece ali um campus escrito indicação. Qual que é o peso dessa indicação dentro do algoritmo? Ele ganha um bônus ali quando alguém recomenda ele dentro da companhia? Ó, Como que cara, funciona isso? hoje na realidade não, tá? Hoje só aparece uma flag no visor do recrutador e aí depende também daquele negócio, né? Eu costumo não indicar mais, por experiência própria. E também não confiar tanto em indicação, sabe?
Porque assim, você criar algum viés a partir de alguma indicação E, também é um negócio meio perigoso. Acho que o é, pessoal de RH pode falar melhor que eu, mas contratar errado é custoso, né? Para o RH, para a empresa, porque a pessoa vai entrar, vai receber treinamento, vai ter um onboarding, a empresa vai gastar todo um aparato para receber aquela pessoa e aquela pessoa não vai dar certo. Então, a indicação ela tem um peso sim, mas ela depende muito da indicação, entendeu? Aí depende, sei lá, se é um cargo um pouco mais alto, mas para os cargos aqui de pleno, analista, representante, a indicação, eu acredito, na minha opinião, que não conta tanto assim não, tá? aí, galera, ó, de desenvolvedor para massa, então tá falando que não tem nenhum bicho de sete Sim. cabeças. A parada é se desenvolver e a prova disso está aqui nos nossos resultados. Por falar nos nossos resultados, Júnior, eu queria entrar aqui num ponto, não sei se a gente pode falar isso, e vai mexer, vai saculejar o mercado, porque além da gente ter a audiência mais qualificada da indústria, não sei se eu falo, o que que você acha? Você acha que eu falo ou Ah, não falo? vamos falar, cara. A gente quer aí junto construir, né, essa oportunidade para pessoas, né, através de você também ter um acesso a essas vagas um pouco mais fácil, porque às vezes é difícil encontrar. Então, o que a gente quer é facilitar a vida de todo mundo, a vida do recrutador e a vida do candidato, não é isso, Alisson? Pô, acertou na veia, sem trocadilhos, acertou na veia, mas o nosso propósito é transformar pessoas bem-sucedidas e que seja na indústria farmacêutica. E o propósito da Easy também está muito atrelado a isso, conectar pessoas com seus objetivos. Então, o Júnior, gentilmente, concedeu aqui a oportunidade da gente estar trabalhando em parceria e cedeu o banco de talentos para os nossos alunos. A gente fazia isso, o trabalho de hunting, de maneira muito mecânica. Eu pegava os currículos e conectava com os gestores. Agora vai ser uma engenharia reversa. Os gestores terão acesso aos perfis dos nossos alunos. O que que isso significa? Ganha-ganha. Ganha o gestor na efetividade de pessoas qualificadas, ganha quem está se desenvolvendo, quem está se esforçando, quem está realmente buscando fazer a diferença. Então, Júlio, quero te agradecer aqui de coração. Obrigado mesmo pela confiança, por acreditar no nosso trabalho. É um trabalho que realmente a gente se empenha, sabe da responsabilidade, cada dia que passa maior, mas gratidão pela confiança. Obrigado mesmo, viu? Quero te agradecer publicamente. Isso vem de encontro ao nosso, né, nosso slogan, vamos dizer assim, nossa frase de impacto da Easy, né? Porque acreditamos que um emprego muda a vida do ser humano e tudo ao redor dele, né? A gente às vezes não tem noção o que é ficar um ano desempregado e a gente está buscando por essa oportunidade. Então, tudo que a Easy puder fazer através de vocês que trabalham com formação de pessoas, e em específico aqui na live, com você que está aí, né, nesse front com a sua tropa aí, eu acredito que, cara, vai agregar para os dois lados, né? A gente também pode, em parceria, ajudar esses candidatos a melhorar esses currículos, né? E dar feedbacks através, né, desse nível, né? A gente tendo esses dados, né, o Uhum. Alisson, a gente consegue olhar de dentro e quando alguém, né, através dos seus grupos, vir pedir conselho, você já tem ali as dicas da Easy para melhorar e ajudar essa pessoa a se realocar no mercado de trabalho. Isso vai agregar para o RH e vai agregar para o candidato também em vários fatores, né? Em várias possibilidades. A gente aumenta muito o leque de possibilidades de coisas que a gente pode fazer a partir do momento que a gente gera oportunidade. Sensacional. E eu não sei se seria o termo, mas a Easy, ela tem uma humanização e respeito ao candidato. A gente já conversou sobre isso, você fica muito atento. O Júnior me pediu feedback, falou: e aí, qual que é o feedback da plataforma? Eu falei: cara, a galera tá jogando o jogo. Por quê? Fiquei até preocupado, né? Falei: pô, será que chegou alguma coisa nele?
E ele falou, não, cara, eu queria saber o feedback da galera. E tudo que a gente está conversando aqui, você é sempre muito receptivo a estar otimizando processos, a estar trabalhando essa frente, pensando na nessa triagem de uma maneira um pouco mais meritocrática, que consiga atrair pessoas que realmente mereçam essa oportunidade. E tanto nas redes sociais. Teve um comentário lá que eu vi que você respondeu, a pessoa falou, pô, aconteceu isso. E você respondeu a pessoa. As outras plataformas, pelo menos que eu conheço, elas nunca respondem ninguém. Você manda um e-mail, elas falam, ah, faz o teste novo, mas tal, não sei o quê. E eu vejo a sua responsabilidade em estar em contato com esses candidatos. Parabéns mesmo, viu, meu parceiro? É diferente. Eu queria agradecer, tá meu irmão aí, tá E os funcionários tudo da Easy aqui, tá meu sócio André, não sei se ele tá vendo ainda, mas enfim, tá uma audiência muito bacana aqui, viu, Alisson? Acho que essa união aqui nossa, a gente tem que fazer isso mais vezes, porque que nem o nosso amigo falou aqui na call, né? Sequência e constância, né? Que ele falou. E a frequência e gente sequência. frequência e sequência para a gente, cara, manter essa audiência atualizada sobre as novidades, porque, cara, esse passo que a Isa deu agora, queria deixar bem claro para todo mundo que é só o começo, Ou, né? A gente ficou o ano passado inteiro adaptando esse software para virar essa chave de consultoria de RH para o mercado farmacêutico, né, com o apoio da nossa querida Kathleen aqui, da Tati, de todos os envolvidos nesse projeto, equipe de sistemas, tudo, adaptando e melhorando esse sistema para conseguir atender esse mercado. Então agora a gente tem algo robusto, mas não muito diferenciado do que a gente vê por aí. E agora a gente quer abraçar esse mercado de uma forma que a gente consiga, como você falou, ter intimidade tanto com o candidato que está correndo atrás da vaga, quanto com o RH das farmacêuticas, né? Quando você foca num nicho, né? Nicho do nicho, vamos colocar assim, né? São as grandes, mas as grandes farmacêuticas agora. Esse é o nosso manche agora, é isso que a gente quer, tanto melhorar a vida do recrutador quanto do candidato. Mas esse passo que a gente deu agora é só o primeiro, né? Então a gente mantém uma constância de conversas aqui, a gente pode ir apresentando as novidades e funcionalidades que vão ajudar a tropa a também acelerar esse processo de realocação, transição de carreira, inserção no mercado de trabalho, que, cara, a gente tem as vagas agora e a gente quer ajudar os candidatos. que massa, que massa. A Kathleen comentou aqui, plataforma customizada. Não espalha para ninguém, mas a Kathleen já falou comigo que entrevistou mais de 10 mil candidatos. Não é muito não, A mas já gente dá para... chegou a mais de 40 mil candidaturas e a 400 contratações nos últimos 2 meses, né? Caramba, Então a gente está com os números aí bem e trabalhando firme para que esses números melhorem ainda mais, né? Acompanhando aqui por detrás dos panos e tentando empurrar o candidato para frente também e ajudar todo mundo aí. caramba, 400 contratações. A locomotiva não para, tropa. A locomotiva não para, literalmente. A indústria é sinistra e está precisando de talentos, principalmente pessoas que queiram fazer a diferença na propaganda médica. Júnior, acabou o nosso tempo, a hora passou aqui voando, mas eu queria deixar as considerações para quem quiser se conectar na Easy, a gente já sabe o endereço, mas as redes sociais, as suas redes sociais também, se você se sentir confortável em estar compartilhando, como que a galera pode estar conectando com a Easy e tá aí entrando no radar desses grandes laboratórios. Muito legal, muito obrigado aí, cara. É muito bom falar para sua audiência, viu, Alisson? Obrigado a todo mundo que entrou e logo, logo vai ter o link lá para a gente divulgar E a oportunidade ainda. Obrigado, cara. Tamo junto. tamo junto. Ó, manda um salve aqui para a tropa, tem uma galera aqui, ó, falando com você, o André, tá mandando um Sim. salve aqui, O falando André, meu irmão, o João, Paulo, aí, ó. Mariana, minha esposa, tá aí também. O Apolo, oi, Paulinho, meu filho tá vendo de casa E também.
a Thaís, o Bretas, salve Bretas, Dev monstruoso, trabalhamos na Azul junto. Fera, fera. Muito legal. E a sua audiência também. Teve muita gente que participou, fez perguntas aqui. Gente, fica à vontade aí para me seguir. A Jaque Cardoso participou bastante. Minha parente, minha prima aí de sei lá que grau, né? Porque eu sou Cardoso também. Então, participou bastante. Gente, só agradecer e fiquem à vontade aí para me procurar nas redes para a gente trocar ideia, trocar figurinha. Eu gosto de fazer esse trabalho também de ajudar as pessoas, então tamo junto aí. Se vocês precisarem. E logo, logo estarei junto com o Alisson também no curso dele fazendo módulo. Vamos aí, Alisson. Tá de brincadeira, imagina? Rapaz. Muita calma nessa hora, mas vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu costumo falar que é junto dos bons que a gente fica melhor. Aqui em Minas tem uma frase dessa, é junto dos bons que nós fica melhor. Mas, cara, obrigado mesmo de coração, Júnior, por aceitar o nosso convite. Eu sei que você, além de ter uma empresa e ter todo esse compromisso aí com os seus funcionários, você é pai de família, pai de 2 pequenos, não é fácil, tá aí fazendo reformas e pegou um pouquinho do tempo para compartilhar seus conhecimentos. Obrigado mesmo de coração por permitir que o Propagandista SA cumpra o seu propósito. E eu quero mandar um salve aqui para essa audiência sinistra. A tropa do Academy está em peso, o embaixador está aqui também, a Kathleen, que é a nossa parceira de educação executiva. Ela dá aula literalmente nas lives aqui, também nos nossos treinamentos. Que incrível. Tem muita gente boa, tem GD, tem GR, eu já vi aqui, pô, a audiência mais qualificada. E obrigado também ao tempo de vocês e o comprometimento. Meu parceiro, mensagem final para 2025. O que é importante para a pessoa não desanimar com as negativas, para ela seguir em frente e continuar em busca dos seus objetivos? O que você faz quando está difícil, Júnior? Cara, quando tá difícil, eu estudo mais um pouco, cara, porque na minha área acabou de lançar outro chat GPT e numa reunião alguém vai chegar, vai perguntar para mim e eu tenho que estar antenado. Leia muita notícia, esteja muito antenado com o mundo, né? É muito importante estar antenado com o mundo, não baixe a cabeça, né? Somos todos vencedores, viemos nesse mundo aqui para vencer. E, cara, a partir do momento que você encontrou aquilo que você gosta de fazer, não recue diante nenhum pretexto, cara. É isso. Se você acha que é aquilo que vai te movimentar, que vai te motivar a continuar indo em frente, não recue, cara. É isso. Boa. Eu não tenho essa facilidade para desenvolver essas palavras sofisticadas, mas o papo aqui é reto. Se tiver difícil, lembra o motivo que te fez começar. Se você parar no meio do caminho, o motivo não era grande o suficiente. O papo é reto. Júnior, boa, cara. Gratidão. Tamo junto, meu parceiro. É frequência e sequência. Easy neles. E vamos acelerar com força máxima. Conte comigo para servir a audiência aqui mais qualificada da indústria, com os melhores talentos na plataforma. Com absoluta certeza. Sem clubismo, eles são diferenciados. Valeu? Obrigadão, irmão. Valeu. Um abraço. Valeu, tropa. Ó, comenta aqui o que você mais gostou nessa live, que a gente quer saber. Tamo junto. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.